Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Vamos estudar Mosias, capítulo de 1 ao 3, e o tema é Repletos de amor para com Deus e todos os homens. Estudaremos os seguintes tópicos: examinai as Escrituras diligentemente. Quando sirvo os outros, também estou servindo a Deus. Guardar os mandamentos de Deus traz felicidades. Posso me tornar santo pela expiação de Jesus Cristo. O Senhor Onipotente descerá dos céus. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações. Seu comentário é muito importante no final e eu agradeço desde já a cada um de vocês pela participação. Capítulo 1 do livro de Mosias, resumindo, diz o seguinte: o rei Benjamim ensina a seus filhos o idioma e as profecias de seus pais. Sua religião e civilização foram preservadas por causa dos registros gravados nas várias placas. Mosias é escolhido rei e recebe a custódia dos registros e de outras coisas, aproximadamente 130 a 124 anos antes de Cristo. O rei Benjamim, no capítulo 2, fala a seu povo. Ele relata a equidade, justiça e espiritualidade de seu reinado. Aconselha o povo a servir a seu rei celestial. Aqueles que se rebelarem contra Deus sofrerão angústia semelhante a um fogo inextinguível. No capítulo 3, o rei Benjamim continua seu discurso. O Senhor Onipotente ministrará entre os homens num tabernáculo de barro. De todos os seus poros sairá sangue quando ele expiar os pecados do mundo. Seu nome é o único pelo qual se alcança a salvação. Os homens podem despojar-se do homem. Então, são esses 3 capítulos que nós vamos aprender quais são os princípios e as lições que nós vamos extrair aqui para poder aplicar na nossa vida. O livro de Mosias, ele é um livro do livro de Mórmon. Os capítulos de 1 até o 6, ele contém o vigoroso sermão do rei Benjamim a seu povo. Então, o rei Benjamim, ele escreveu e contém aí todo esse discurso, aí, esses ensinamentos para o seu povo, está nesses primeiros 6 capítulos do livro de Mosias. Então, são os ensinamentos do rei Benjamim. O Espírito do Senhor tocou-lhes o coração e o povo converteu-se, não mais sentindo vontade de praticar o mal. Então, esses são os resumos desses 3 capítulos iniciais e nós vamos aprender aí esses princípios. O primeiro é: examinai as escrituras diligentemente. Então, são ensinamentos aí do rei Benjamim que ele deu para seu povo e o povo acabou se convertendo, sentindo o desejo aí de guardar os mandamentos. Mosias 1, no versículo 5 diz: digo-vos, meus filhos, que se não fosse por estas coisas que foram guardadas e preservadas pela mão de Deus, para que pudéssemos ler e compreender os seus mistérios e ter seus mandamentos sempre diante dos olhos, até mesmo nossos pais teriam degenerado, caindo na incredulidade, e teríamos sido como nossos irmãos, os lamanitas, que nada sabem a respeito dessas coisas, ou nem sequer nelas creem quando lhes são ensinadas, por causa das tradições de seus pais que não são corretas. Então, ou seja, aqui rei Benjamim ensinando a importância de guardar e preservar as escrituras. Então, se eles têm os ensinamentos, se eles têm o entendimento, é porque alguém guardou, alguém preservou, né, aqueles registros sagrados para que eles pudessem compreender os mistérios e também ter o desejo aí de poder guardar os mandamentos e seguir adiante, como diz esse versículo. Então, a importância das escrituras, e muitas pessoas se sacrificaram por conta das escrituras. Se nós temos hoje a Bíblia, por exemplo, né, que foi traduzida inicialmente para o inglês, a pessoa que traduziu a Bíblia para o inglês, ela foi assassinada, ela foi queimada. Então, assim, muitos tiveram aí seus sacrifícios para que nós pudéssemos ter as escrituras nos dias atuais. Então, esse é o lembrete que o rei Benjamim faz a seu povo. Mosias 1, no versículo 6,
Ó, meus filhos, quisera que vos lembrasseis de que estas palavras são verdadeiras e também de que esses registros são verdadeiros. Eis que também as placas de neve que contêm os registros e as placas de nossos pais, desde o tempo em que deixaram Jerusalém até agora, são verdadeiras, e podemos saber da veracidade delas, porque as temos diante dos olhos. Então, desde que eles saíram de Jerusalém, 600 anos, né, antes de Cristo, eles vinham fazendo todos esses registros, e todos esses registros aí, o rei Benjamim está falando de quão importante foi para que eles pudessem estudar e examinar aí essas escrituras que foram deixadas aí por eles, né, por toda essa família de Leí, que foi registrando aí as escrituras. No versículo 7, e agora, meus filhos, quisera que vos lembrasseis de examiná-las diligentemente, para que delas vos beneficieis, e quisera que guardasseis os mandamentos de Deus, para que prosperareis na terra, segundo as promessas que o Senhor fez a nossos pais. Então, assim, muitas vezes nós oramos pedindo orientação para Deus, o que nós devemos fazer na nossa vida, qual decisão tenho que tomar, se eu preciso tomar uma decisão importante, eu fico questionando, perguntando, falando para Deus me responder, e eu garanto para vocês que a maioria das respostas que nós estamos buscando em nossas orações, o Senhor já respondeu. Aonde que ele respondeu? Nas Escrituras. Quando você abre a Bíblia e começa a ler os versículos da Bíblia, com certeza você vai encontrar a resposta ali para suas orações. Vai saltar aos seus olhos ali uma escritura que você está precisando naquele momento da sua vida. Não só o livro de Mórmon, a Bíblia Sagrada, são várias as escrituras que nós temos hoje aí para poder examinar, estudar e saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, é muito importante nós sabermos disso, estudar as escrituras pela manhã, antes de dormir, é o mais importante, mas se você não conseguir, não importa a hora. O importante é estudar, examinar as escrituras para que a gente possa obter conhecimento e entendimento. Ninguém será salvo pela ignorância. Na própria Bíblia tem essa escritura. Ninguém vai poder chegar e falar assim: "Ah, eu não sabia", né? Como não sabia? Aí está aí as escrituras. Se você atravessa um farol vermelho, o guarda multa, você vai reclamar com o guarda? Você vai falar assim: "Ah, eu não sabia que não pode atravessar o farol vermelho". Não. É uma lei de trânsito, você precisa saber quais são as leis que você precisa cumprir nas leis de trânsito. E nesse caso aqui nas escrituras, a mesma coisa. O Senhor deixou aí, olha, tem uma imagem de uma escritura aí do lado direito. Está tudo registrado. Ninguém será salvo por ignorância falando, ah, eu não sabia, né? Principalmente se você tem a possibilidade de ter acesso. Muitas pessoas não tiveram acesso às escrituras. Muitas pessoas não tiveram esse acesso, esse conhecimento, né? Estão em povos distantes, talvez numa tribo lá na Amazônia. Talvez uma pessoa não teve acesso às escrituras, mas ela vai ter a oportunidade de aprender lá no mundo espiritual. Próximo tópico: quando sirvo aos outros, também estou servindo a Deus. Mosias 2 fala da importância de nós servirmos o próximo. No versículo 11: mas sou como vós mesmos, sujeito a toda sorte de enfermidades do corpo e da mente. Contudo, fui escolhido por este povo e consagrado por meu Pai, e a mão do Senhor permitiu que eu fosse governante e rei deste povo. E fui guardado e preservado por seu incomparável poder para servir-vos com todo o poder, mente e força que o Senhor me concedeu. Então, todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu, e como essa escritura diz, poder, mente e força, que nós possamos utilizar para servir o próximo, para abençoar a vida de outras pessoas. No 17, eis que vos digo estas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que, quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Né? A escritura é bem clara, não precisa nem explicar aqui direito. Quando você está servindo a seu Deus, né? Só você fazer o bem ao próximo aí que você vai estar agradando e servindo a Deus. Como diz a Escritura aí, é muito claro. E eu até reforço aqui que eu sempre gosto de colocar a Escritura para que a gente possa ler juntos e assim beber a água da fonte juntos.
Próxima escritura, próximo tópico, guardar os mandamentos de Deus traz felicidade. Mosias 2, no 38, fala: Portanto, se tal homem não se arrepende e permanece e morre inimigo de Deus, as exigências da divina justiça despertam-lhe a alma imortal para um vivo sentimento de sua própria culpa, que o leva a recuar diante da presença do Senhor e enche-lhe o peito de culpa, e dor e angústia, como um fogo inextinguível, cuja chama se eleva para todo sempre. Então você imagina um homem que não se arrepende e morre inimigo de Deus. Olha só o quanto esse homem vai sofrer. Que nós possamos lembrar de que se nós cometemos algum erro, algum pecado na nossa vida, vamos botar nossa vida em ordem, vamos nos arrepender, vamos procurar um líder, dependendo do tipo de pecado que você comete, uma simples oração para Deus e você sente que Deus te perdoou, está resolvido. Mas muitos dos pecados não é dessa maneira que a gente resolve. Você precisa procurar o seu líder espiritual, confessar, como eu já disse em aulas anteriores aqui, na aula passada. Muitas vezes você vai precisar confessar o pecado, vai precisar ressarcir o dano, né? Demonstrar um total arrependimento e principalmente não cometer mais aquele pecado. E aí você colocando a sua vida em ordem, você está tranquilo, você pode morrer, que você vai estar em paz. Mas agora, nessa condição, você morrendo inimigo de Deus, aí é complicado. E ainda mais, quisera que considerasses o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus, pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. E se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu, para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Ó, lembrai-vos, lembrai-vos de que essas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus as disse. Olha só que promessa maravilhosa que é essa escritura, né? Se nós guardarmos os mandamentos de Deus, né? Viver nesse estado abençoado que nós podemos sentir, né? Ao ser obediente aos mandamentos, nós seremos abençoados tanto materialmente quanto espiritualmente, né? E conservando fiel, como diz a Escritura aqui até o fim. Nós seremos recebidos aí de braços abertos pelo Senhor aí, porque nós venceremos. Assim como Jesus Cristo venceu o mundo, nós também podemos vencer o mundo. Basta guardar os mandamentos. Se você está passando dificuldade na sua vida, o que você precisa fazer? Guarde os mandamentos. Comece a guardar os mandamentos, que existe a promessa aqui. Se queres prosperar na vida, guarde os mandamentos. Olha aí, agora fala, eu estou com dificuldade, eu tenho um desafio, você está guardando os mandamentos? Então é uma pergunta que fica aqui para a gente refletir. Próximo tópico, e eu convido você a ficar aqui comigo até o final, que eu vou procurar ser breve e falta pouco. Posso me tornar santo pela expiação de Jesus Cristo. Então, Mosias 3, o rei Benjamim fala sobre a expiação de Jesus Cristo e a importância que ela teve na nossa vida. Diz assim: E o Senhor Deus enviou os seus santos profetas a todos os filhos dos homens para declararem estas coisas a toda tribo, nação e língua. Ou seja, para todo mundo tem que ter esse conhecimento, para que assim todo aquele que acreditar na vinda de Cristo receba a remissão de seus pecados e regozije-se com grande alegria, como se ele já tivesse vindo a eles. Então, aqui ele está profetizando a primeira vinda de Jesus Cristo. Como vai ser essa primeira vinda de Jesus Cristo? O Senhor Onipotente descerá dos céus. Aí, continuando, falando sobre essa profecia, né, da primeira vinda de Jesus Cristo. Está registrado aqui em Mosias 3 aquilo que eles profetizaram sobre essa primeira vinda. E eles falaram o seguinte: que Jesus Cristo, eis que sofrerá tentações e dores corporais, fome, sede e cansaço maiores do que o homem pode suportar sem morrer. Eis que sairá sangue de cada um dos seus poros, tão grande será a sua angústia pelas iniquidades e abominações de seu povo. E ele chamar-se-á Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas desde o princípio, e sua mãe chamar-se-á Maria. Olha só a profecia, lembrando que isso aconteceu aqui por volta do ano de
140 antes de Cristo. Então, antes de Jesus Cristo nascer, esses profetas já registraram aqui, né? O rei Benjamim deixou esses ensinamentos e registrado no livro de Mosias que Jesus Cristo viria e todas as coisas que iria acontecer na vida dele, que ele sofreria tentações, dores corporais, fome, cansaço e também o seu sacrifício expiatório, né? Então isso tudo foi profetizado e disse até que o nome dele seria Jesus Cristo. Ele continua no 9: Eis que vem aos seus para que a salvação seja concedida aos filhos dos homens pela fé em seu nome. E mesmo depois de tudo isso, considerá-lo-ão um homem e dirão que está endemoniado, e açoitá-lo-ão e crucificá-lo-ão. Olha só, profetizado que Jesus Cristo iria vir, iria passar por tentações, sofrimentos e também que ele seria crucificado, que as pessoas não acreditariam que ele era o rei, que ele era o salvador do mundo. E foi o que aconteceu. Tudo isso foi o que aconteceu. E ele continua: E no terceiro dia ressuscitará dentre os mortos. E eis que ele julga o mundo, e eis que todas essas coisas são feitas para que recaia um julgamento justo sobre os filhos dos homens. Então, olha só a importância de nós estudarmos Escrituras, e aqui fica também registrado a sabedoria, né, desses profetas e a verdadeira vontade de Deus para que nós soubéssemos que o livro de Mórmon é verdadeiro, porque eles deixaram registrado aqui as coisas que iriam acontecer, e foi exatamente isso que aconteceu. Jesus Cristo, ele veio, ele expiou pelos nossos pecados, pagou é, por cada um de nós, sofreu por cada um de nós, e ele foi, né, como diz a Escritura aqui, crucificado, e assim a gente aprende que o livro de Mórmon, assim como relata em Mosias, que ele é um livro verdadeiro, não tenho dúvida nenhuma. Ele continua: Pois eis também que seu sangue expia os pecados dos que caíram pela transgressão de Adão, que morreram sem conhecer a vontade de Deus acerca de si mesmo ou que pecaram por ignorância. Então, muitas vezes as pessoas podem ter pecado por ignorância, como eu falei agora há pouco. Muitas pessoas podem não conhecer as Escrituras, não saber sobre o Evangelho de Jesus Cristo, mas tudo isso vai ser levado em consideração. A expiação de Jesus Cristo, ela vai servir para todas as pessoas, inclusive para aqueles que morreram sem conhecer a vontade de Deus. Então, essa expiação de Jesus Cristo, ela é infinita. Ninguém volta à presença de Deus sem o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, tá? E para finalizar a última escritura, Mosias 3: Porque o homem natural é inimigo de Deus, e tem-no sido desde a queda de Adão, e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda o influxo do Espírito Santo, do Santo Espírito, e despoje-se do homem natural, e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete ao seu pai. Aqui, se você quer entrar no reino de Deus, você precisa ser como uma criança. Você precisa se submeter a Deus como se você fosse uma criança, uma pessoa pura. Porque a criança é pura, a criança não tem maldade, né? Esse espírito manso, humilde, paciente, cheio de amor, a gente encontra no espírito de uma criança. Por quê? Porque o homem natural é inimigo de Deus. Então, nós precisamos deixar de ser homem natural, homem carnal. Nós precisamos procurar ser o quê? Homens espirituais, homens que tenham o Espírito de Deus presente na sua vida. Tá certo? Bom, eu fico por aqui. A próxima aula, Mosias 4 a 6. Se você tem um testemunho do livro de Mórmon, compartilhe aqui seu testemunho nos comentários. É muito importante a sua participação, me anima, eu fico animado quando eu leio os comentários aí de vocês. E se você não é membro da igreja, se você quer ganhar um livro de Mórmon, clique nos comentários aqui abaixo, no link aqui nos comentários aqui de baixo, e solicite um exemplar do livro de Mórmon que vai chegar até a sua casa. E convido você também a assistir os demais vídeos aqui para que a gente possa aumentar o nosso entendimento sobre as Escrituras. Nós estamos aqui estudando e aprendendo sobre as Escrituras. E os vídeos nos ajudam a compreender também.
Muito obrigado a todos. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Até a semana que vem.